Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, eu vou apenas apresentar alguns problemas, certo? Que a gente vai fazer na atividade relacionado ao último conteúdo que a gente estudou, que foram as operações com números racionais, ok? Então, aqui a gente tem 4 situações onde a gente vai precisar utilizar essas operações, tá bom? Para resolver os problemas. Aqui na primeira, a gente tem o seguinte: uma torre de celular de 9,5 metros de altura vai ser ampliada para atender melhor e mais pessoas. O engenheiro encarregado de projetar a mudança calculou que, para atender a região desejada pela operadora, seria necessário ampliar a altura da torre já existente. Essa altura deveria ser, aliás, essa altura seria a altura original elevada ao quadrado. Qual a nova altura da torre de celular? Como a gente sabe, certo? Um número a ao quadrado, ó. Então, por exemplo, um número qualquer a ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá bom? Se eu quero aqui 9,5 ao quadrado, significa que eu quero 9,5 vezes 9,5, tá bom? Então, aqui, ó, é dessa forma que a gente vai resolver essa questão, tá bom? E aqui fica com vocês, né? Faz 9,5 vezes 9,5, faz os cálculos, tá? Lembrando que precisa dos cálculos nessas questões, não pode só fazer na calculadora e dar a resposta, tá bom? E marcar a resposta correta, tá bom? Nesse caso aqui não tem opções, então eu quero que você dê a opção correta, beleza? Na segunda questão, fala o seguinte: Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram pizza de mussarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira: Bianca ficou com 1/5, André com 1/3 e a fatia restante ficou com Carlos. Então, nessa opção aqui, a gente tem que entender o seguinte, ó. A pizza toda é referente a 1/3, correto? Eu tenho uma pizza. E aí, essas frações são partes desse inteiro aqui. Significa que quando eu somar esses três, vai dar a minha pizza inteira, ó. Certo? Então, aqui a gente se esbarra num problema de uma equação, tá bom? Onde você vai ter que achar o valor de x, tá certo? Professor, como eu resolvo isso aqui? Nesse caso, você vai ter que isolar o x, né? Levando esses dois para o outro lado da equação. E aí, vira uma operação, né, de subtração com frações. Tá bom? Terceira, Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Observe abaixo a distância entre as vigas de obstáculos. Então, aqui a gente tem 143,35 metros e aqui 108 metros. Qual é a diferença entre as distâncias dessas vigas? Lembrando, pessoal, que diferença, certo? Tem a ver com subtração, tá bom? Então, toda vida que eu quero a diferença, eu quero a subtração do maior menos o menor. Então, é isso que você vai ter que fazer aqui. Lembrando, em todas essas questões, o cálculo faz parte da resposta. Então, se não der o cálculo, é como se não tivesse resposta, tá bom? E na última, a gente tem o seguinte: numa prova de matemática com 10 questões valendo 1 ponto cada, Sandra obteve 7,5 pontos, Marcela acertou 75% da prova e 4/5 Rafaela. Pode-se afirmar que Sandra teve a menor pontuação, Marcela foi melhor que Rafaela, Rafaela obteve a maior nota, ou que Sandra e Marcela não tiraram a mesma nota. Então, uma dessas opções é a correta, tá bom? E aí você vai ter que marcar qual é a que se encaixa nessa situação. Para isso, a gente tem 3 formas de números racionais aqui. A gente tem o número decimal, certo? No caso aqui, ele está em forma de nota, tá bom? A gente tem que transformar essa nota aqui para um número decimal de verdade. Como assim? A prova tem 10 questões, certo? Se ela acertou 7,5, se ela obteve 7,5, significa que ela acertou 7 questões, mais a metade de 1, certo? No caso aqui, 75% da prova, eu consigo também transformar em um número decimal.
Só que o que que acontece? Quando a gente faz isso aqui, ó, a gente obtém, ok? Então aqui eu já estou dando parte da resposta, né? Qual é a diferença nesse caso e nesse caso? Aqui a nota máxima é 1, ok? A nota máxima é 1, porque você vai ter 100 de 100, certo? Então o máximo é 1. E nesse caso aqui, o máximo é 10. Ou seja, cada questão aqui em cima, ó, é como se valesse um ponto, e cada questão aqui embaixo é como se valesse 0,1 ponto. Então, para que a gente tenha uma equivalência aqui, certo? Esse carinha aqui, ó, 0,7 é como se fosse o 7, mais 0,5 é como se fosse 0,05, tá bom? Por que essa diferença? Porque nesse primeiro caso aqui, ó, a prova vale 10 pontos. E nesse caso aqui, a prova só vale 1 ponto, tá certo? E aí você tem o último caso aqui, que é o da Rafaela, que você tem que descobrir a pontuação também, beleza? Então, pessoal, essa é a atividade de hoje, tá bom? Espero que vocês consigam fazer e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.